Olá, internautas, chegou o dia da grande final do Campeonato Carioca. Botafogo e Fluminense. Fluminense com uma grande vantagem. Fez 4-1 no jogo de ida, pode até perder por 2 gols, que será o campeão carioca. Fluminense que não ganha o campeonato desde 2005. Já o Botafogo, que ganhou há 2 anos atrás, com aquele gol do Louco Abreu em cima do Flamengo, cobrando um pênalti, inclusive, vai tentar reverter uma situação, inverter essa vantagem que o Fluminense conseguiu, mas está bastante difícil. O Botafogo vem num momento de baixa, foi eliminado na Copa do Brasil pelo Vitória, o Fluminense num momento de alta. Além dos 4-1 em cima do Alvinegro na primeira partida, o Fluminense se classificou para a próxima fase da Libertadores, eliminando o Internacional, vai pegar o Boca Juniors. Então, quer dizer, motivo de muita festa para o Fluminense, a torcida do Fluminense deve encher a sua parte no Engenhão, do Botafogo nem tanto, né? Não está acreditando muito na equipe. Mas vamos lá, vamos ver como é que o Fluminense vai jogar. O Fluminense que tem um desfalque sério, o Fred está machucado, ele não vai entrar em campo. Em seu lugar, o jogador que vai comandar o ataque, Rafael Moura. Rafael Moura que vai fazer justamente a função do Fred, ele jogando bem enfiado dentro da área. O Fluminense joga num 4-3-3, o Sobis funcionou perfeitamente na primeira partida, né? Ele foi um dos grandes alicerces do time do Fluminense, o Fluminense que jogou bem demais nessa primeira partida. A gente tem o Rafael Sobis, que deve cair um pouco mais pelo flanco, tem também o Thiago Neves, que deve cair um pouco mais pela esquerda dessa vez, porque a equipe do Fluminense, como eu falei, joga com 3 jogadores de frente. O Deco é o jogador de meio que vai fazer uma armação, buscando tanto o Sobis pela direita. Isso aí funcionou durante o Campeonato Carioca, foi muito bem nessa partida também no primeiro contra o Botafogo. O Thiago Neves deve flutuar um pouco mais, mas ele tem que ficar caindo um pouquinho pela esquerda, já que o Sobis tem essa tendência de ficar pela direita. O Rafael Moura é um homem de área, até muito mais do que o Fred. Aí, então, quer dizer, os lances de bola alçada dentro da área devem ser marcantes no time do Fluminense. O Fluminense que não vai ter o Fred, mas tem o Rafael Moura, que é um excelente cabeceador. Tem o Rafael Sobis, que joga em velocidade, tem o Thiago Neves, que sabe trabalhar muito bem, inclusive com bola parada. 2 gols do Fluminense, por exemplo, contra o Internacional, foram de 2 lances de bola parada surgidos pelo Thiago Neves. E, obviamente, o Fluminense também tem mais uma outra jogadinha diferencial, que vai ser o seguinte: o Bruno deve ficar um pouquinho mais preso pela direita, um lateral que não deve avançar todo, mas o Carlinhos deve aproveitar uma situação positiva para a equipe do Fluminense. O Botafogo não vai ter o seu lateral direito titular, que o Lucas está expulso, então o Carlinhos vai avançar muito, vai ser o jogador que certamente vai entrar como um elemento surpresa. O Fluminense tem um volume ofensivo muito grande, por ter 3 jogadores de frente, mas o Deco, que é um jogador ofensivo, 4, e ainda vai ter um quinto, que é o Carlinhos. O Fluminense deve jogar com o Jean bastante fechado, tá? Bastante preso na marcação, assim como o Edinho, tá? Eles devem sair muito pouco. E isso vai fazer com que o Fluminense fique muito nitidamente jogando com o Carlinhos indo para frente, Bruno um pouco mais preso, então 5 jogadores de ataque. Vamos ver 2 lances do Fluminense que eu acredito que vai ocorrer, 2 lances que devem ocorrer com muita tranquilidade nessa partida contra o Botafogo. Vamos lá. Primeiro, essa jogada do Fluminense aqui em cima do Rafael Moura. Uma jogada pela direita, no caso é o Lanzini, ele é reserva, ele vai jogando pela direita, faz o cruzamento e o Rafael Moura chega muito rapidamente antes do goleiro e faz esse gol de cabeça. O Rafael Moura trabalha com a cabeça. Essa bola mesmo ele poderia ter tentado o chute, mas ele é um jogador veloz, confia muito no cabeceio e ele deu um peixinho para fazer esse gol. E também muitos lances de bola aérea, poderia colocar aqui 20 lances de chuveirinho dentro da área, porque o Rafael Moura é o jogador de melhor definição para esses cruzamentos na equipe do Fluminense. O Fluminense que deve jogar meio no contra-ataque, o Botafogo que vai para frente, deve trabalhar muito. E quem pode fazer o contra-ataque é o Carlinhos. Olha só uma jogada do Carlinhos aqui. Esse aqui é um lance contra o Ceará no Brasileiro do ano passado. Ele recebe pela esquerda, ele é um jogador que sabe trabalhar o drible, olha só, ele tira os seus marcadores, muitos marcadores em cima, faz o cruzamento, aí no caso, o gol do Souza, que não está mais no Fluminense, mas olha só, que bela jogada que o Carlinhos faz. Ele então é uma ótima referência para jogada de linha de fundo do Fluminense. Então o que eu estou imaginando? Bola parada, Thiago Neves, jogada de linha de fundo com o Carlinhos, cruzamento para dentro da área, vai ficar aparecendo sempre a bola para o Rafael Moura. E, obviamente, o Deco chegando um pouquinho mais no meio de campo para tentar o arremate, e o Rafael Sobis sendo um segundo jogador de área, mas saindo muito. Ou seja, o Fluminense com muitas peças ofensivas, o Fluminense podendo matar esse jogo no contra-ataque. Agora vamos ver como é que o Botafogo vai tentar se virar para conseguir 3 gols e levar o jogo pelo menos aos pênaltis. Vamos lá. Se o Botafogo conseguir a façanha de ganhar essa partida, ele vai depender basicamente de 2 jogadores. Felipe Gabriel, tá?
é um jogador que deve gerenciar as jogadas de armação do Fluminense. O Renato deve chegar um pouquinho mais, como ele aconteceu inclusive no primeiro jogo contra o Fluminense. O Renato é um jogador, um volante, que deve aproximar um pouco mais do meio de campo, mas as jogadas vão ser sempre gerenciadas pelo Felipe Gabriel. Está numa fase muito boa, é o jogador mais regular do Botafogo do segundo turno para cá, da Taça Rio para cá, e ele deve, principalmente como o Botafogo joga só com o Louco Abreu avançado, ao contrário do Fluminense que trabalha com 3, o Botafogo trabalha com 1 na frente, o Felipe Gabriel é esse cara de chegada. Então olha só, o Elkson, ele deve ficar flutuando muito com o Michael Suel. O Botafogo precisa dessa inversão para tentar enganar um pouquinho a marcação do Fluminense, principalmente porque o Jean e o Edinho vão ficar muito presos na marcação. Então o Elkson e o Michael Suel são aqueles jogadores que vão ficar flutuando nos flancos. O Márcio Azevedo deve ser a opção de lateral, assim como é no Fluminense. Por isso que eu acredito que o Bruno vai ficar bem mais preso. O Gabriel não deve ser muito acionado. O Gabriel deve ficar um pouco mais em cima do Carlinhos, até porque o Carlinhos é uma jogada forte, o Fluminense tem uma jogada forte com o Carlinhos, e o Louco Abreu é um jogador de área, vai ter que ficar aqui tentando receber o passe toda hora. O que acontece com o Felipe Gabriel? Vai ficar circulando pelo meio de campo, chegando dentro da área, trocando um pouco de posição com o Louco Abreu, mas sempre numa faixa muito específica, que o Fluminense tem que prestar atenção, porque quem vai se movimentar é o Michael Suel e quem vão se movimentar, os dois jogadores, Michael Suel e Elkson. O Felipe Gabriel é o jogador para fazer a entrada certeira para dentro da área. Vamos ver aqui 2 lances do Felipe Gabriel, justamente contra o Vasco. Olha, o Botafogo venceu o Vasco com um show do Felipe Gabriel, que fez 3 gols, e olha só, o primeiro é uma jogada pela direita em que ele aparece como um segundo jogador de área, livre de marcação, ele vai e faz um belíssimo gol, sem chance para o Price. Olha só que gol bonito que o Felipe Gabriel fez. Olha só, o lance do segundo gol é uma jogada na qual o Felipe Gabriel parte pelo centro, tá? Ele faz esse passe rápido, recebe na frente e complementa para fazer o gol. O que acontece nesse gol do Botafogo? A velocidade do Felipe Gabriel fez a diferença. O pessoal preocupado com o homem de frente, ele chega e complementa. Então o que eu imagino é que o Botafogo vai depender demais, tá, desses... Não é nem lampejo, porque ele vem jogando constantemente com muita regularidade, mas vai depender demais das jogadas do Felipe Gabriel para poder chegar ao gol. E o Botafogo tem que fazer logo o gol, não adianta querer fazer 3 gols, se não fizer nenhum no primeiro tempo, complicou tudo, né? E obviamente, chuveirinhos dentro da área para o Louco Abreu. Isso aí eu acredito que deve ser através de jogadas do Michael Suel ou do Elkson. Não vou arriscar quem vai jogar pela direita ou pela esquerda. Vocês mesmos vão reparar. De vez em quando vai estar um caindo pela direita, o Michael Suel, um caindo pela esquerda, que é o Elkson. Bola parada provavelmente é o Elkson. O Elkson vem jogando bem, jogada mais individual para o Michael Suel. Mas eu acredito então que peça-chave para o Fluminense, a sua rotação ofensiva, Rafael Moura lá na frente, Carlinhos jogando pela esquerda. Peça-chave para o Botafogo, Felipe Gabriel, tentando, através da sua qualidade, do seu bom momento, chegar até o Louco Abreu e ser esse segundo atacante do Botafogo. Jogo complicadíssimo para o Botafogo, que deve começar mais à frente, deve pressionar mais o jogo, o Fluminense deve jogar no contra-ataque. Tendência dessa partida, empate, o que significaria vitória do Fluminense, conquista do Fluminense do Campeonato Carioca de 2012.